Estamos de volta aqui no Consultório de Família, eu bem feliz da vida, nós aqui felizes com sua participação, felizes porque estamos de volta ao vivo e é bom ter essa interação assim direta com você, saber que você está aí do outro lado participando com a gente, aprendendo junto. É tão bom ouvir das histórias de pessoas que dizem: Darlide, eu tenho aprendido tanto, temos mudado tanta coisa em casa, tenho mudado tanta coisa em minha vida, porque tenho aprendido aí com os profissionais que você leva, com os psicólogos, psiquiatras, professores, com amigos queridos que vêm aqui com o coração aberto para ajudar você. E aí a gente chega à conclusão de que temos feito um bom trabalho, não porque isso parte de nós ser bom, mas porque Deus está interessado em você, porque Deus ama você. E se você ligou a televisão, está zapeando, chegou aqui na Novo Tempo e você pode pensar: foi por acaso que eu achei esse canal? E eu encontro pessoas queridas nesse canal fazendo programas edificadores, música bonita. Pode crer, é um trabalho de Deus feito para alcançar a sua vida, para te fazer pensar, repensar melhor o seu modo de enxergar a vida. E hoje nós estamos falando sobre otimismo, pessimismo. Tem um monte de gente aqui se manifestando, dizendo que tem traços de pessimismo. Tem uma moça aqui contando mais uma história, dizendo: Darlide, meu marido às vezes traça planos e ele, quando me conta dos seus planos, eu fico tão pessimista e digo para ele: não vai dar certo, esquece isso. Isso é um traço bem feminino às vezes também, né? Nossa. Mas porque a gente quer muita segurança, pé no chão, o marido não arrisca. Vamos assumir, a gente assume. Vamos lá aqui. Como uma pessoa que é pessimista pode pregar o evangelho? Não tinha pensado nisso. Não sei, como uma pessoa que é pessimista pode pregar o evangelho? Não sei como que ela pode pregar o evangelho, porque o evangelho que eu conheço é um evangelho que transforma. Então, a pessoa transformada nos faz novas criaturas e nos leva a pregar de um evangelho que nós vivemos. Se uma pessoa é pessimista e se dá o trabalho de pregar o evangelho, eu diria para ela reconhecer o que significa o evangelho. Boas novas, viva as boas novas, e as boas novas vão transbordar em você e todo mundo vai olhar e vai ver: esse vive o evangelho. Não precisa nem se falar muita coisa, é só a prática da sua experiência, viu? Um beijo. Branco Marcelo perguntando aqui pra gente, deve estar querendo ajudar alguém, né, Marcelo? O pessimismo enfraquece a alma, mas o otimismo fortalece a vida. Excelente pensamento. Um abraço para você, Maria Paiva, que acompanha aqui também. Toda a minha família está feliz com a sua volta de férias. É o Maicon Lobato, o programa está uma bênção. Manda um beijo para o Léo e Lu. Um abraço, Léo e Lu. Beijo para você, para o Maicon também. Darlide manda um abraço para Lucimara de Caçapava, São Paulo, pertinho de você. Verdade. Lucimara, beijo. Todos os amigos de Caçapava acompanhando aqui o nosso programa. Bom ter a companhia de vocês. Tanta gente, tanta gente. Hoje estou participando pela primeira vez. Só entrei no Twitter para participar do programa. Ô, Lucimara, vou até torcer para você ganhar um dos livros de hoje. Quem sabe, né? Quem sabe? Amo o seu programa, todos os temas são excelentes. Luciana Alves de Petrolina, Pernambuco. Beijo para o pessoal de Pernambuco, amigos queridos. Vamos continuar aqui. Tá otimista, ou Joel? Otimista para 2012? Otimista com a vida? Muito, tem que ser otimista, né? Deixa eu, esse tem que ser um negócio assim. É aquela história. Que me dá a impressão, como eu assim? Eu estou achando interessante. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu não sou otimista? Então. O evangelho é a esperança. Isso. A TV Novo Tempo, o que é? É o canal da esperança. É. Não há como. O evangelho só tem otimismo. É uma vida eterna, é uma vida melhor, é uma vida feliz, é uma vida abundante. É a pletora da vida espiritual. Ai, que palavra. Entende? Sabe que eu vou até compartilhar uma experiência, Patrícia. Ele é muito culto. A pletória. Explica aí a pletória. É a vida completa. E pronto. Vamos dizer assim, um encanto completo que a vida espiritual nos dá. Perfeito. Era só isso. Entende? Pletória é a vida completa. Mas uma vez uma moça, uma senhora me ligou e ela tinha mandado um e-mail e ela disse que eu não respondi. São centenas e centenas, nem todos passam pela minha mão. E ela disse assim: Darlide, às vezes me incomoda porque você está sempre com uma... me dá sempre a impressão de que você está sempre bem, que você não tem problema. E as coisas não são bem assim, Darlide. Eu fiquei assim: ai, desculpa porque eu nasci, né? Desculpa, imagina se eu venho aqui na televisão e eu dou, no mínimo, a impressão de que eu estou para baixo, de que eu não estou crendo no que eu estou dizendo. Alguém vai dizer: gente, apaga essa televisão, desliga, vai para outro canal, né? Então, às vezes até incomoda essa coisa de a gente vir a público e dizer desse evangelho que é a esperança de, peraí, vai melhorar, tá difícil hoje, mas vai passar, todo mundo tem os seus dias. Eu explicava para ela: tem dias que eu não estou no dia mais colorido, mas eu não posso me dar ao luxo de não transmitir
aquilo que é a minha esperança máxima, que amanhã Sim. vai ter melhor. E não lutar para que você saia daquele, de repente, de um contexto que você está triste, que você está desanimada e simplesmente deixar que isso te leve... Óbvio. Né? Enfim, eu gosto muito Eu tenho 3 perguntas que às vezes eu me faço em momentos, e eu sempre trabalho isso com os pacientes também, mas são perguntas que eu me faço para poder ajudar a superar o meu pessimismo daquele momento. Então, por exemplo, uma das perguntas, poderia acontecer alguma coisa pior do que isso que está acontecendo agora, nesse momento? Eu poderia superar isso? Eu poderia superar? É tão catastrófico o que está acontecendo comigo? Qual é a solução que eu daria para outra pessoa? Quando eu falo qual é a solução que eu daria para outra pessoa, eu estou exercitando e buscando o otimismo de algum lado. Se eu sou capaz de aconselhar uma pessoa a ser otimista, a pensar de uma outra forma, eu tenho recursos para utilizar isso comigo mesma, né? Então, Repetindo, primeira pergunta. o que pior poderia acontecer, né? Eu bati o carro. O que pior poderia acontecer? Isso eu já bati o carro várias vezes, né? Normal. O que pior poderia acontecer? Eu poderia ter quebrado um braço, eu poderia ter morrido, eu poderia ter matado alguém, né? Sempre existe algo pior. Outra coisa, é tão catastrófico assim? Será que eu não estou potencializando essa situação? Né? Será que eu não estou transformando ela em algo maior do que realmente ela é? Né? Eu poderia superar essa batida de carro? Né? Eu poderia. Se eu tivesse um amigo, que conselho eu daria? Olha, aciona o seguro, isso coisa acontece. Quem mora em São Paulo, que é a minha realidade, acontece isso todos os dias. Se eu sou capaz de dar esses conselhos, eu sou capaz de ter soluções apropriadas para aquele momento. Né? Então, esse caminho é um caminho prático que eu faço para o meu contexto de vida. E dá certo. E dá certo. É claro que isso tem uma fundamentação teórica que eu trago da psicologia cognitiva. Óbvio. Mas, para os pacientes pessimistas, é justamente o que a gente estava falando no bloco anterior. É combater a crença irracional, combater aquele comportamento opositor, mas de uma forma prática, né? Seria... Perfeito. Gostei, doutora Patrícia. Olha essa pergunta aqui. Oi, Darleide, é possível o ser humano não fabricar o tal hormônio do prazer e com isso ser pessimista? Obrigado, fiquem com Deus. É o G Longo aqui no Twitter perguntando pra gente. Qual é a história do hormônio do prazer? Alguns organismos, vamos considerar que o sistema metabólico de alguns cérebros não tem a capacidade de fabricar ou de captar a serotonina, que este é realmente um hormônio que dá prazer. Há outros hormônios que fazem parte desse conjunto, né? A dopamina, a noradrenalina. Isso é uma composição muito complexa, Darleide, que a própria ciência ainda está começando ainda a palpar. Ela não conhece ainda todos os efeitos dessa eletroquímica, né? Agora, eu acho importante as colocações da doutora Patrícia. Ela me fez lembrar uma questão. Ainda ontem conversava com uma das minhas pacientes, que está grávida como você. De repente, roubaram o carro dela. Para uma grávida, isso é muito grande. Eu estava numa classe, dando uma aula, ela sentou-se ali. Eu percebi que ela estava triste, né, e chorando. Eu percebi hoje no noticiário que roubam em São Paulo 37 mil carros por ano e uma média de 40 por dia. É aquela questão, se eu resolvi morar em São Paulo, é algo que pode me acontecer em algum momento. Mas ela tinha seguro e a minha intuição dizia o seguinte: vão achar o carro. Hoje ela me mandou um e-mail
feliz porque tinha encontrado o carro. Oh, que bênção. Então, algumas coisas nós temos que entender, e essa crença ela é mais aceitável do que algumas crenças maníacas que acreditamos. O bem, ele se distribui através de Deus entre os bons e os maus. O mal se distribui entre os ímpios e os justos. Nós, nesse mundo, estamos sujeitos às intempestividades. Ah, vem você com suas palavrinhas, né? Até você se enrola. Minha história muito parece com a moça daquele primeiro bloco que deu tudo errado e o outro se dá bem na vida. Está casado com outra mulher e eu nada. Acontece que parece que tudo vai dar certo, mas não vai dar. Não dá. Hoje cuido da minha mãe, vejo as coisas tudo diferente do que sonhei e ninguém parece me enxergar para me amar. Sabe que assim, eu tenho percebido, eu li esse e-mail e aí eu lembro da outra moça que estuda, faz a prova e depois não dá certo. Aquela primeira moça que o marido foi embora, está com outra, ela foi honesta e cristã a vida toda. Essa também honesta, cristã, o marido foi embora, ela está sozinha, olha para trás. Meu Deus, tudo que eu planejei nada deu certo. Mas eu percebi que elas dizem uma coisa muito semelhante a outras, assim, ninguém me ampara, ninguém me ama, tá todo mundo contra mim. É normal que no momento em que eu esteja para baixo, pessimista, vendo tudo cinza, eu olho em volta e tá todo mundo contra mim? Sem dúvida. É normal, né? É normal. Já que nós estamos numa TV confessional, veio à mente a vida de Jeremias. Eu vou recomendar àqueles que são pessimistas por natureza, que têm uma tendência de olhar o lado mais escuro das coisas, leiam o livro de Jeremias. Jeremias é chamado profeta chorão. Ele vive um período difícil, ele é perseguido, ele ele passa por sofrimentos físicos, o povo nunca faz o que ele pede. Então, Jeremias, em algum momento, ele está cansado, desanimado, ele chega e diz assim: maldito o dia em que eu nasci. Maldito quem deu a notícia do meu nascimento para o meu pai. Olha isso. E ele falou: eu jamais gostaria de ter saído do útero da minha mãe. Deveria ter ficado lá. Mas a gente vai observando nessa leitura, no decorrer dessa leitura, coisas interessantes. Porque mesmo na Bíblia, há poucos indivíduos que têm a coragem de falar sobre as suas questões pessoais. E Jeremias tem essa coragem. Mas de repente ele chega, ele para e diz assim: mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, no fim as coisas irão bem. Então Jeremias nos mostra essa oscilação de humor natural da vida. É uma pessoa com uma tendência a se lamentar, a ser pessimista, mas que conseguia se alimentar, mesmo em poucos momentos aparentes de otimismo, ele consegue estabilizar a sua vida. Por quê? Porque Jeremias não se entrega. Então, nós estamos falando para pessoas que estão passando por momentos de Jeremias, mas que não devem se entregar como Jeremias. Me lembro de Elias também, todo mal acabado, se sentindo mal amado, dentro de uma caverna. Senhor, só eu sou fiel, todo mundo abandonou os teus caminhos. E o Senhor: sai daí, menino, vai cuidar da vida, que eu ainda tenho 7.000 que são otimistas, que olham para o meu nome. Exato. Cuida da vida, sai daí, vai pregar o Evangelho, né? Uma coisa em relação a essas histórias dessas moças, é muito interessante que elas estão preocupadas pelo amor do outro, né? Me abandonaram, me deixaram, ninguém me ama. Enfim, né? Estão esperando do outro. E é muito importante elas começarem a se olhar, se amar, se valorizar. O que elas esperam delas? Né? O que eu espero de mim numa situação de vulnerabilidade? Eu espero que eu tenha força, eu espero que eu espero otimismo, enfim. E
e pegando a história de Jeremias e buscar e esperar essa estabilização. Eu vou ter oscilações que são normais para o contexto que elas vivem. Um contexto difícil, né? De histórias difíceis. Mas... Precisa buscar um valor nelas, né? Sem dúvida. Estão muito entregues. Esperando esse amor do outro, esperando essa valorização do outro, isso me chamou um pouco a atenção. Verdade. Me chamou a atenção e eu acho que elas precisam olhar para si mesmas e valorizar a elas. Afinal, uma foi honesta e cristã, né, que colocou assim, foi honesta e cristã. Que coisa linda! Poxa vida! É um comportamento exemplar isso. Então... reforçar isso. Não me considero uma pessoa pessimista, costumo ver o lado bom das coisas, mas sou muito ansiosa. A história da ansiedade é muito mesmo, ela diz. E estou grávida, Patrícia. Ai, ai, ai. E tenho medo de passar isso para o bebê. Mas, ao mesmo tempo, não consigo controlar a ansiedade. Existe algo que poderia fazer? Já ouvi coisas do tipo, foca no bebê, mas não é tão simples assim controlar. Gostaria de ouvir algo sobre isso. Vamos lá, doutora Patrícia, gente, gravidíssima. Eu estou lendo vários livros sobre isso. Mas assim, Ellen White, eu estou lendo 2 livros, Lar Adventista. E tem eu recomendo que você leia principalmente o capítulo de influências pré-natais. Nesse capítulo ela é muito clara sobre as emoções que você vive e como isso transmite para o bebê. E estou no livro também que é A Vida no Útero. E para você ver como que eu também estou preocupada com essa situação das coisas que eu experimento, das coisas que eu vivencio. E nós temos escolhas a fazer. Agora, uma escolha que eu fiz na minha gestação foi procurar ter o estilo de vida mais saudável e tranquilo que eu podia. Então, eu inseri muita atividade física, muita água, bons programas sociais, coisas que eu pudesse experimentar e me sentir feliz. Isso realmente faz com que a sua gestação se torne um pouco menos ansiogênica, porque ela é ansiogênica de qualquer forma. Você vai acordar e você vai sentir que sua barriga cresceu, você vai ver que seu contexto de vida vai mudar totalmente, mas as escolhas de comportamento que você puder fazer e as modificações no seu estilo de vida vão te ajudar muito a ter sensações mais prazerosas, mais leves. Isso tem funcionado comigo. Tem funcionado bastante. Perfeito. Tem uma pessoa que trabalha comigo e é muito pessimista. Fala de morte todos os dias, em vários momentos do dia. O que eu posso fazer para ajudá-la? Eu vou te dar uma dica. Pede para ela assistir o Consultório de Família. Depois esse programa vai estar lá no blog. Aí você diz, minha filha, assiste isso aqui. Senta aqui comigo, vamos assistir, presta atenção. Ou você muda de vida ou eu vou mudar de setor. Quero trabalhar com outra criatura mais animada. Nós vamos para o nosso intervalinho, que é bem rápido, mas a gente continua aqui. Ainda temos mais um bloco para continuarmos conversando com você sobre este e outros assuntos. Tem tanta gente abrindo o coração, falando de experiências, enfim, vamos ajudando a você, tá bom? Beijo grande, obrigada pelo carinho, você que está chegando agora, vai zapeando, vai chegando aqui na Novo Tempo. Esse é um canal que fala de coisas boas, viu? Nós estamos falando aqui sobre pessimismo, pessoas pessimistas, mas olha do contrário, nós estamos querendo levar as pessoas a pensarem melhor, pensarem positivo, vai dar tudo certo, vai melhorar, mas não estou falando de pensamento positivo não, né, gente? Não é aquela história de pensamento, pensa que vai dar certo. É pensa que muda dentro de você. Mudando dentro de você, as coisas podem até acontecer de maneira diferente do esperado aos seus olhos, mas pode significar algo muito melhor do que você imaginou para si mesmo, porque Deus nos surpreende tanto, tá? Pensa nisso. Nós vamos para o nosso intervalo que é rápido e eu já te espero aqui. Eu, o Joel, a Patrícia e todo mundo aqui. Até já.